Olá! Mais um vídeo aqui pro nosso canal. Chamei a Suzana. Gente, a Suzana vai ser presença ilustre, acho que em todos os vídeos, né? Vão se acostumando com a minha presença por aqui. Pra quem caiu de paraquedas, eu sou Rebeca, eu sou coach, me siga aqui nas redes sociais. Ela é? Eu sou a doutora Suzana, sou médica e aqui por aqui a gente sempre vai estar falando sobre estilo de vida saudável, sobre alimentação. Exatamente. E aí, nos vídeos passados sobre dieta, né, que a gente tá numa sériezinha falando só sobre os diferentes tipos de dieta, o primeiro foi sobre dieta low carb, o segundo sobre cetogênica, o terceiro sobre paleo e agora a tão esperada dieta flexível. Eu acho que foi a mais perguntada lá no Instagram, que eu deixei uma enquete pra galera perguntando o que elas queriam saber e tal, e mandaram várias perguntas. As pessoas amam dieta flexível. Exatamente. Elas querem saber se podem trocar maçã por brigadeiro, né? É verdade. Essa é a grande questão. Exatamente, é bem por aí. E aí, tô com várias perguntas, eu tenho que usar o celular, gente, porque eu tô com uma cola que são muitas perguntas mesmo. Então vamos começar pelo começo, que é a dieta flexível, gente. É baseada na contagem de macros, né, que são macronutrientes. Eu vou perguntar, mais ou menos, como que define isso? O que são macronutrientes? Então, macronutrientes são componentes que fazem parte dos seres vivos, plantas, animais, e eles são fontes principais de energias para o nosso corpo. Então, eles são divididos em carboidrato, que de uma forma simplista tem função de gerar energia, proteína, que tem função estrutural, e lipídios, né, que são as gorduras, que tem função tanto de gerar energia, quanto também tem uma função estrutural de proteção para as nossas células. E aí, vamos lá. Como que eu faço para definir os meus macros? Procura um profissional, né, de saúde. Ui! Brincadeira. Mas é um pouquinho complicado, mas dá pra fazer de forma mais intuitiva, assim, de forma estimada. Você vai precisar, você em casa, vai colocar no Google como calcular meu gasto energético diário. Maravilhoso. Que aí, geralmente, no Google tem umas calculadoras através da equação de Harris-Benedict, que através da sua altura, idade, sexo, fator de atividade, peso, ele vai definir mais ou menos quanto você precisa de calorias para um dia. A partir disso aí, você vai pensar no seu objetivo, se você quer emagrecer, se você quer hipertrofia. Ou seja, se você quer emagrecer, você tem que ter o quê? Um déficit calórico. Você vai ter que fazer um balanço energético negativo, e geralmente aí de 300, 500 calorias pra menos, né? Pra menos. Ou seja, se tá lá que normalmente eu gasto 2.000 calorias, se eu quero emagrecer, eu vou ingerir 1.500 calorias mais ou menos. E aí, como que eu faço pra dentro dessas 1.500 calorias, como que eu faço pra saber quanto de proteína, quanto de gordura, quanto de carboidrato, como que é isso? Bom, você definiu que você vai consumir 1.500 calorias, porque com isso você vai ficar com déficit negativo aí de cerca de 500 calorias para promover o emagrecimento. Isso. A partir daí, você vai ter que tomar outra decisão. Que estratégia que é? Eu vou fazer carboidrato numa quantidade normal ali, 50%, 60% desse consumo diário, ou eu vou fazer uma low carb moderada, ou vou fazer uma very low carb, ou vou fazer uma cetogênica. Então aí você vai ter que definir também pra vocês. Ou seja, se você for fazer com carboidrato uma low carb moderada, que é o meu caso, por exemplo, você vai consumir 40% dessa fonte de carboidrato, dessas 1.500 calorias. Pô, legal. Então é a primeira decisão, o que eu quero, né? Se é emagrecer, ganhar massa ou manter o peso. Identificar o seu gasto energético diário, estabelecer o objetivo, eu quero emagrecer, eu quero aumentar a massa muscular. E definir a estratégia, né? Legal. Agora é a pergunta-chave. Dentro dessa dieta flexível, né, a gente entende que se a gente estiver dentro daquela quantidade de macros, ou seja, definir que eu tenho que comer 100 gramas de proteína por dia, 50 gramas de carboidrato e 60 gramas de lipídios. Eu posso comer comida junk food, né, por exemplo, sorvete, se tiver dentro dos meus macros, e isso não vai alterar a minha composição corporal? Poder você faz tudo. Mas eu parto do princípio que se a gente tivesse noção do quão milagroso é cada reação metabólica no nosso corpo, do quão perfeito ele é, do quão perfeito ele foi projetado para ser, a gente pensaria um pouquinho mais antes de intervir nessa obra da natureza. Mas você decidiu que você quer consumir junk. Ainda assim, teoricamente, se você estiver dentro da sua quantidade de macros de calorias, você vai conseguir emagrecer. Só que também tem outros fenômenos que devem ser levados em consideração, que são a sinalização hormonal. Você vai estar consumindo muito mais carboidrato, muito mais açúcar por um curto período de tempo. Isso você vai fazer um pico de insulina mais alto e você pode armazenar. E o risco maior é
vou fazer essa troca, vou consumir esse sorvete aqui, vou consumir minhas 1.500 calorias que eu precisava Assim, de uma pro vez dia só, no sorvete. O mais complicado você vai parar ali? Porque geralmente quando a gente começa com esse tipo de Dá atitude, compulsão. dá compulsão, você vai querer mais sorvete, Ó, mais sorvete, mais sorvete. Vou até contar uma coisa minha. Tentei fazer dieta flexível low carb. Tentei. Consegui? Não. Porque hormonalmente não funciona assim de forma tão simples. Gente, não dá certo. Pelo menos pra mim. Eu acho que assim, cara, muita gente dá certo com dieta flexível. Tenho visto vários casos de sucesso que as pessoas realmente mudam o corpo, fica maravilhoso. Assim como todo tipo de dieta. Cada um se adapta melhor a um. Tem que saber né? de onde você tá vindo, né? Exatamente. O quanto você precisa emagrecer, o que você tem feito. Se você come já saudável e resolveu de repente fazer uma dieta flexível que você vai colocar sorvete, não vai funcionar. Agora, se você consumir sorvete, hambúrguer, pizza e vai trocar só pelo sorvete, você emagrece, óbvio. Isso depende muito de pessoa pra pessoa. Assim, comigo não funcionou. Por quê? Porque me deu compulsão, gente. Eu comia, por exemplo, brigadeiro, você acha que eu comia um? Não comia. Tava lá, definido nos meus macros e tal. Olhava lá, comia um brigadeiro, depois comia outro. No final dava tudo errado, eu ficava totalmente fora dos meus macros e pra mim não deu certo. Quando eu abro uma chancela dentro da minha dieta, assim, costuma não funcionar. Isso sou eu. Tem gente que super se adapta. Não, isso né? acontece por questão comportamental, Aham. mas também por questão hormonal. Quando você começa a secretar mais insulina, a tendência é que uma vez que você coloque toda essa glicose pra dentro da célula, você vai querer de novo o açúcar. Gente, Vicia. isso que eu ia falar, é um vício mesmo. Vicia. Tem gente que é viciado, por exemplo, em almoçar e depois tem que comer um doce exatamente depois do almoço. Essa vontade do doce, esse vício, é padrão de comportamento, mas Aham. também gerado por conta dessa sinalização de insulina que você acaba sendo repetindo esse Exatamente. padrão ao longo do dia. E aí, vamos lá. Como faço pra comer na rua fazendo a dieta flexível? Porque a dieta flexível, gente, você tem que calcular, né? Os seus macros. Se você faz todas as suas refeições em casa, prepara tudo em casa, é muito mais fácil. Você vai pesar numa balança, você vai calcular. Muita gente usa aqueles aplicativos, tipo MyFitnessPal, Fat Secrets, pra calcular tudo aquilo do seu dia. Mas se, por exemplo, eu vou na rua, como é que eu faço quando eu vou? Ou você leva a balança, ou você vai utilizar as medidas caseiras para você delimitar quanto que você está consumindo. Isso é muito importante, porque eu já falei aqui, a gente subestima quanto a gente consome. Então, se você não tiver bem apurado em relação a essa quantidade que você está consumindo, você pode estar consumindo mais do que você pensa. E não vai emagrecer. Cara, quando eu comecei a fazer a dieta flexível, que você até falou pra eu usar esse aplicativo, foi a Suzana que me indicou o aplicativo. Comecei a usar. Gente, eu não me dava conta de quanto que eu ingeria. Depois que eu passei a anotar tudo, que fez diferença. Muito bizarro. E, gente, a dieta flexível é muito interessante quando você quer trocar arroz por batata doce. Não quando você quer trocar arroz por pizza, né? Então é interessante pra você se manter saudável por um longo tempo. Você fazendo essas trocas entre carboidrato, entre proteína, mas ainda tendo cuidado com a qualidade do alimento. Eu também acho. Assim, pra mim, comida de verdade, gente, melhor coisa da vida, não vai te fazer mal. Então, se você for fazer uma dieta flexível, tenta comer o mais saudável possível, né? Dentro dessa lógica da comida de verdade. É uma forma de levar a vida, Exatamente. mas fazendo boas escolhas. E aí se você quer comer uma coisa diferente, tal, final de semana, é legal na dieta flexível que você vai entender o quanto aquele alimento vai impactar no teu dia. Isso eu acho legal. É interessante pra você ter bastante conhecimento sobre o que é macro ali. Eu vou comer o bolo ali, então eu já vou dar a segurada aqui, não vou comer esse arroz, Exatamente. não vou consumir essa batata, eu vou dar preferência pro meu doce. E aí você vai equilibrando a vida, mas não pra ficar fazendo substituição de comida por junk. Agora a última dúvida aqui pra mim. De quanto em quanto tempo eu tenho que adequar esses macros? Porque vamos lá. Vou te dar um exemplo. Eu botei lá que eu preciso de 1.500 calorias porque eu quero emagrecer, né? Eu preciso desse déficit calórico. Botei lá 1.500, já emagreci tudo, né? Perdi os 10 quilos que eu queria. E aí, depois, como é que eu faço pra readequar essa quantidade de macros? Porque o medo se eu aumentar, pode ser que eu engorde ou não. Sim, na verdade você vai ter que sempre fazer esse reajuste. Se você for emagrecendo, você é uma nova pessoa. Você vai ter que novamente fazer aquele cálculo do gasto energético diário. Baseado no meu peso hoje. Baseado no seu peso hoje. Porque se você não aumentou massa magra, o seu gasto energético diminuiu. E pode diminuir ainda mais porque com o emagrecimento, nosso funcionamento de tireoide também ele dá uma travadinha.
Então isso o metabolismo já fica mais lento. Aham. E esse aí é o risco que acontece que muitas vezes diz que entra no efeito platô. É porque isso tem que ser o tempo inteiro reavaliado. Como é que tá o seu gasto energético para que você possa estabelecer uma estratégia adequada. E aí depois eu vou lá, faço o meu cálculo de novo e pra manter é só eu consumir aquela base. Mantém ali no equilíbrio. Exatamente. Aí eu consumo a base que eles me dão, né, de caloria que eu preciso pro dia. Eu não preciso nem ter um déficit, nem um superávit, né? Manutenção você mantém igual. Legal, gente. Ah, peraí, lembrei de uma última coisa. Por exemplo, se hoje eu consumir menos macros, né, menos calorias do que tá definido, eu posso compensar isso durante a semana? Por exemplo, hoje eu precisava ingerir 1.500, hoje eu só ingeri 1.000. Essas 500 que sobraram, eu posso jogar pra amanhã, por exemplo? Não se compensa. Se você consumiu mais hoje, você armazenou mais hoje. Né? Você não vai guardar aquele ali, ó, vamos guardar isso aqui, depois eu metabolizo esse daqui. Não, ingeriu mais hoje, você vai estocar mais hoje. O que pode acontecer é, se no dia seguinte você vai fazer jejum e você vai fazer um déficit calórico muito maior, você vai emagrecer mais rápido naquele dia. Não é porque você tá compensando o dia anterior, você só tá acelerando naquele dia. Mas no caso de eu ingerir menos do que eu precisava, no outro dia eu posso comer um pouquinho mais ou... Qual é o impacto disso? Depende do quê? Depende do que você consumiu. Se você consumiu muito em um momento só, você vai liberar insulina, você vai armazenar. Então isso ainda aí tem isso, ainda tem essas questões metabólicas, tem, né? Não é tão simples assim. Não é só caloria, Se fosse né? só matemática, seria muito fácil. A questão é que não é só caloria. Por isso que a gente até ouve muito falar hoje em dia, né? Caloria não importa. Lógico que caloria importa, mas você tem que pensar no efeito metabólico de cada caloria também. Então, se você consumiu muito de açúcar, você vai armazenar aquilo. No dia seguinte, você vai até promover um déficit calórico maior, vai promover um emagrecimento mais rápido, mas se você consome de novo, isso é a forma perfeita para você começar com aquela gordurinha localizada. Faz aquele pico de insulina, põe na pochete, e aí depois você vai emagrecendo, mas vai mantendo aquelas dobrinhas naqueles lugares que a gente não quer. Metabolicamente não é interessante. Então, gente, equilíbrio. Equilíbrio é tudo, muita coisa tem que ser levada em conta. Sempre bom procurar a ajuda de um profissional para você entender realmente o seu caso, saber o seu objetivo, saber direitinho o que você tá fazendo, né? E por fazer sempre as melhores escolhas. Exatamente, as melhores escolhas sempre. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui pra gente, ajuda esse canal a crescer, compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, se inscreve, porque semana que vem já tem um outro vídeo que vai ser surpresa, eu não vou contar sobre o que vai ser. E deixem as suas sugestões aqui nos comentários sobre o que vocês querem ver, sobre dúvidas, que a gente tá sempre atento pra trazer conteúdo relevante pra vocês. Qualquer dúvida sobre saúde, dieta, alimentação, qualquer coisa, estamos disponíveis aqui. Deixa aqui, pede pra gente que a gente vem falar depois. Então, beijo, até o próximo vídeo.